Olá, está começando mais um Alma Livrecast, mais um episódio de O Cavaleiro Preso na Armadura, mais uma leitura, continuação aqui da nossa edição da editora Record, O Cavaleiro Preso na Armadura, pelo autor Robert Fisher, uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Vamos lá, pessoal, no finalzinho do episódio passado sobre o Cavaleiro Preso na Armadura, ele terminou com o cavaleiro sentando em cima lá do rabo do esquilo, né? E a gente viu aí que ele pediu desculpas. Desculpe, disse o cavaleiro, movendo rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda. Espero não o ter machucado, não consigo enxergar muito bem com esta viseira na minha frente. Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem de ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. Essa foi a página 32 dessa edição que eu falei para vocês. Estamos indo para 33. O que me irrita mais que um mago atrevido é um esquilo atrevido, resmungou o cavaleiro. Eu não tenho de ficar aqui e falar com você. Ele começou a peleja contra o peso da armadura para tentar colocar-se em pé. Subitamente, espantado, ele deixou escapar. Ei, você e eu estamos conversando? Um tributo à minha boa natureza, replicou o esquilo, considerando que você sentou na minha cauda. Mas os animais não falam, disse o cavaleiro. Oh, com certeza falamos, disse o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavaleiro balançou a cabeça desnorteado. Você já falou comigo antes? Certamente, toda vez que eu quebrava uma noz e a enfiava através da sua viseira. Como é possível que eu esteja ouvindo você agora, se antes não ouvia? Admiro uma mente inquisitiva, comentou o esquilo, mas será que você nunca aceita as coisas como elas são, simplesmente porque é assim? Você está respondendo às minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavaleiro. É tempo demais que você tem passado junto de Merlin. E você não tem estado junto dele tempo suficiente. O esquilo chicoteou de leve o cavaleiro com a cauda e subiu ligeiro por uma árvore. É interessante, vou fazer uma pausa aqui para reflexão. No episódio anterior que eu li com vocês, o Merlin já questionava a questão de abandonar mecanismos da mente para compreender questões como a fonte com F maiúsculo, né, a verdade, e trouxe aqui para a gente a ideia de que a mente é muito limitada para compreender o que é a fonte e que a mente do cavaleiro colocou ele nessa armadilha que é a armadura, e ele, sendo inteligente como ele é, mesmo assim caiu, ficou preso nessa situação de ter se armadilhado, né? Se prendido aí nessa armadura e não ter conseguido sair mais. Vamos lá, continuando aqui então. O esquilo, eu já li essa parte, que ele chicoteou de leve o cavaleiro e saiu. Espere, qual é o seu nome? O cavaleiro perguntou ao esquilo. Esquilo, ele respondeu muito simplesmente e desapareceu em meio aos galhos mais altos. Surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passara de imaginação? Nesse momento ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tenho de ir embora daqui. Estou começando a falar com esquilos. Esplêndido, replicou o mago. O cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso, você está se tornando sensível bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso, então Merlin continuou a explicar. Você não falou com o esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Nesse dia você as plantará sobre a minha sepultura. Preciso sair dessa floresta. Para onde iria? De volta até Juliet e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho de voltar e tomar conta deles. Como você pode tomar conta deles se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Merlin perguntou. Mas sinto falta deles, lamentou-se o cavaleiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. É exatamente assim que estará voltando se você for com essa armadura, advertiu o mago. O cavaleiro olhou para Merlin com tristeza. Não quero esperar até retirar esta armadura. Quero voltar agora e ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliet e um bom pai para Christopher. Fazer uma pequena pausa aqui.
Eu achei que o Merlin deu uma sugestão aqui de intuição até no nível parapsíquico, né? De sentir a vibração, de ter uma empatia, de ser empata nesse sentido, né? De ter essa empatia de perceber, sentir a linguagem de um ser, no caso de um esquilo, mesmo ele não tendo verbalizado as suas intenções ou seus sentimentos, né? E ele vai se tornando sensível, e por um lado isso aí está associado à questão do próprio cavaleiro estar começando a, de repente, conseguir se desprender da armadura que o deixa totalmente insensível, né? À vida e às pessoas, e aos seres em geral aqui, que o Merlin insinua, inclusive, que ele poderá então sentir ou conversar, entre aspas, né, com as flores também. E aí o cavaleiro, claro, ele achou que isso tudo é loucura, né? Então vamos continuar aqui, eu terminei a página 35, vamos lá. Próxima página. Merlin balançou a cabeça compreensivamente. Em seguida disse ao cavaleiro que voltar para dar de si seria um adorável presente. Entretanto, um presente para ser presente tem que ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas, acrescentou o mago. Você quer dizer que eles poderiam não me querer de volta? Perguntou o cavaleiro surpreso. É claro que eles me dariam uma nova chance, afinal de contas sou um dos maiores cavaleiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin gentilmente. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliet sobre suas constantes idas às batalhas, sobre a atenção que dispensava à armadura e sobre a viseira fechada e seu hábito de abruptamente ir dormir para impedi-la de continuar falando. Talvez Juliet não o quisesse de volta, mas Christopher com certeza quereria. Por que não manda um bilhete para Christopher perguntando o que ele acha? Sugeriu Merlin. O cavaleiro concordou que essa seria uma boa ideia, mas como fazer o bilhete chegar até Christopher? Merlin apontou para o pombo empoleirado no seu ombro. Rebecca o levará. O cavaleiro ficou intrigado. Ela não sabe onde eu moro, é apenas um pássaro idiota. Posso diferenciar norte de sul e leste de oeste, emendou Rebecca, que é mais do que posso dizer de você. O cavaleiro prontamente se desculpou. Ele estava completamente abalado. Não apenas tinha falado com um pombo e um esquilo, como os tinha deixado zangados com ele. Tudo no mesmo dia. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebecca aceitou as desculpas do cavaleiro e alçou o voo. Levando no bico o bilhete que ele apressadamente escrevera para Christopher. Não arrule para pombos desconhecidos ou você deixará o bilhete cair, o cavaleiro gritou para ela. Rebecca ignorou essa insensata observação, compreendendo que o cavaleiro tinha muito que aprender. Uma semana se passou e Rebecca ainda não havia retornado. O cavaleiro estava ficando cada vez mais ansioso, temeroso de que ela tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores que ele e outros cavaleiros haviam treinado. Um tremor percorreu seu corpo ao pensar como poderia ter participado de esporte tão maldoso. Quando Merlin terminou de tocar alaúde e cantar "Se você tem um coração pequeno e frio, seu inverno será longo e frio", o cavaleiro expressou sua preocupação com Rebecca. Merlin tranquilizou o cavaleiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto e que voa tão bem não acabará cozido na panela de alguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou de entre os animais. Como eles todos estavam olhando para o céu, Merlin e o cavaleiro olharam também. Bem acima deles, circulando em busca de um lugar para pousar, eles viram Rebecca. O cavaleiro pelejou para ficar em pé, justo quando Rebecca remeteu até o ombro de Merlin. Tirando o bilhete de seu bico, o mago olhou-o de relance e disse solenemente ao cavaleiro que era da parte de Christopher. Deixe-me ver, disse o cavaleiro pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu com um rangido, enquanto ele olhava o bilhete sem acreditar no que via. Está em branco, ele exclamou. O que significa isso? Significa, disse Merlin suavemente, que seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro ficou ali parado um tempo atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente ao solo. Tentou conter as lágrimas, pois cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choravam. No entanto, sua tristeza logo os subjugou.
Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro do seu elmo, o cavaleiro então adormeceu. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. O bilhete voltou em branco. O filho não sabe o bastante sobre o cavaleiro para decidir. Digamos que o cavaleiro tenha passado um longo tempo fora e eles não sabem, nem o Christopher nem a esposa, até que ponto ele conseguiu se livrar da armadura, de seus velhos hábitos e virar outra pessoa e mudar o que precisa ser mudado para que eles possam conviver harmoniosamente mais uma vez, né? Então é por isso que, digamos que esse bilhete está em branco, né? E aqui também uma coisa muito interessante, primeira vez, pelo jeito, que o cavaleiro chorou, tentou conter as lágrimas, pois cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choravam. Alguns estereótipos, né, que a gente não pode demonstrar fraqueza, vulnerabilidade, porque a gente precisa ser sempre aquele que está à frente da batalha e ser sempre aquele que está sendo o campeão da arena, né? E qualquer sinal de que a gente tem alguma fragilidade significa derrota, significa uma imagem de fraqueza, e é muito importante preservar essa imagem, né? No caso do cavaleiro aqui, frente a outros cavaleiros, digamos. Então ele estava tentando lutar contra as próprias emoções aqui, mas não conseguiu. A tristeza o subjugou e ele, exausto, adormeceu. A gente está chegando ao final do capítulo 2. Então eu acho que eu vou simplesmente continuar com vocês o início aqui do capítulo 3. O capítulo 3 se chama O Caminho da Verdade. Vamos lá. Eu estou na página 41 com vocês. Quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado silenciosamente ao seu lado. Desculpe por ter agido de maneira tão pouco gentil, disse o cavaleiro. Minha barba ficou toda encharcada, ele acrescentou desgostoso. Não precisa se desculpar, disse Merlin. Você acaba de dar o primeiro passo para sair desta armadura. O que você quer dizer? Você verá, replicou o mago. Em seguida, levantou-se. Está na hora de você partir. Isso deixou o cavaleiro perturbado. Ele estava gostando da vida na floresta com Merlin e os animais. Além disso, parecia não ter nenhum lugar para ir. Juliet e Christopher aparentemente não queriam que ele voltasse para casa. É verdade que poderia retomar as atividades de cavaleiro e participar de algumas cruzadas. Ele tinha uma boa reputação e havia diversos soberanos que ficariam felizes em tê-lo do seu lado, mas lutar parecia não ter mais propósito algum. Vou fazer uma pausa aqui. Eu acho muito interessante o jeito que ele coloca essa questão do cavaleiro partir para cruzadas e boa reputação e soberanos que ficariam felizes. Parece que ele era um bom funcionário executivo e chefes ficariam felizes, né? Empresas ficariam felizes da dedicação dele e a boa reputação, a boa qualidade de execução da cruzada, né, das missões ou dos projetos ou dos trabalhos dele, né? Voltando aqui, mas isso não fazia sentido, não tinha mais propósito para ele. Digamos que o trabalho para ele era vazio no seu fundo, né, no sentido mesmo da coisa, e ele fazia como um jogo, digamos. Ele conseguia executar e conseguia o sucesso, mas esse sucesso já não tinha mais essa profundidade, esse sentido para ele, ainda mais que agora ele se tornou o personagem preso na armadura, né? Voltando aqui, Merlin lembrou o cavaleiro de seu novo propósito, livrar-se da armadura do personagem, né, gente? Por que me importar? Perguntou o cavaleiro morosamente. Para Juliet e Christopher não faz diferença se eu retirar ou não esta armadura. Pense em você mesmo, sugeriu Merlin. Ter ficado preso em todo esse aço lhe causou um monte de problemas, e sua situação só irá piorar com o passar do tempo. Você pode até vir a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Eu quero fazer uma pausa aqui para chamar a atenção nesse pense em você mesmo, sugeriu Merlin, porque o cavaleiro estava pensando em Juliet e Christopher. Bom, eles não querem mais saber de mim, então não tem sentido, sabe, fazer nada, porque está sempre fazendo para fora, para o outro, mas ao mesmo tempo é para o outro que quer um reconhecimento do outro, né? Uma validação desse valor próprio através
de uma expressão do outro sobre o meu valor. E aí isso aqui parece egoísmo, mas não é, né? Pense em você mesmo. Olhe para toda essa dificuldade que você está causando para si e para os outros, né? Devido a essa intenção de ser tão bom para si e para os outros, ou para a sua autoimagem, né? E como que isso tem gerado todos esses problemas para ele. Então a gente tem a tendência a achar que a gente precisa se esquecer, isso é muito comum aí em espiritualidade, que é esquecer de si mesmo e trabalhar para os outros na autoanulação. E como que isso pode ser contraproducente, para dizer o mínimo, né? Como pode dar o tiro e sair pela culatra aqui e dar tudo errado, né? Porque a intenção, no fundo, não é tão para o outro assim. É mais um personagem, um conjunto de regras sobre o que é ser bom, bondoso e amoroso, que tenta executar de forma heróica, né? Como um cavaleiro que vai atropelando a marcha até dos seus próprios sentimentos e tudo, e vai atropelando e vai tentando ser este ideal, esse personagem perfeito, e como que tentar fazer isso acaba atropelando a si mesmo e deixando de ser si mesmo, virando um personagem. Não há como chegar nesse propósito de ser esta pessoa com essas qualidades que ele se propôs a alcançar, sem observar, né, por onde que você está andando, o que você está fazendo, sem se olhar, sem pensar em si mesmo. Então, é preciso aqui, eu acho, é a minha opinião, que é preciso um equilíbrio entre olhar para como que você está se saindo nas situações em termos de vulnerabilidade, como a gente já colocou, de observar os seus sentimentos, a sua situação. O último episódio, inclusive, foi sobre isso. O último episódio, sem ser do Cavaleiro Preso na Armadura, foi sobre o questionamento da moral da história, desconstruindo a moral da história, de um ideal de perfeição, de regra, de conduta, que às vezes atropela uma visão de conjunto melhor sobre o que pode ser bom para todos, inclusive eu, na história, né? E não só simplesmente uma autoanulação de que o bem só pode ser feito para fora. Eu fico aprisionado no calabouço chamado armadura, enquanto eu acho que está tudo bem para todo mundo lá fora, enquanto aqui dentro não sai, o verdadeiro eu não existe, né? É anestesiado, colocado nessa forma insensível para cumprir o que a mente está ditando para a pessoa cumprir, para a gente agir de acordo com essa programação mental, que vai desconectando a pessoa do seu próprio sentimento, do seu próprio coração, que ele sugeriu aqui no livro, em certa passagem, sobre o sentir, e como que a gente vai então se desumanizando, fazendo algo que a gente acha que é super humanitário, inclusive, que é tentar ser bondoso e amoroso a todo custo, né? Mas, continuando aqui, saindo dessa minha divagação, voltando um pouquinho, pense em você mesmo, sugeriu Merlin. Acho que minha armadura se tornou um estorvo, replicou o cavaleiro. Estou cansado de arrastá-la de um lado para o outro e não aguento mais comer purê de comida. Por falar nisso, não consigo nem coçar minhas costas quando tenho vontade. E faz tempo desde que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor ou ouviu o som de uma melodia bonita sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Nem me lembro, resmungou o cavaleiro tristemente. Você está certo, Merlin. Tenho de retirar esta armadura para mim mesmo. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado, continuou Merlin. Essa é a principal razão por que ficou encarcerado nessa prisão de aço. Mas como conseguirei mudar isso? Perguntou o cavaleiro inquieto. Não é tão difícil como pode parecer, Merlin explicou, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Este foi o caminho que você percorreu para chegar a esta floresta. Não percorri nenhum caminho, disse o cavaleiro. Estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo, replicou Merlin. Você quer dizer que este caminho estava aqui, mas eu não conseguia vê-lo? Sim, e você pode voltar por ele se quiser, mas ele conduz à desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância.
Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? O cavaleiro perguntou, indignado. Às vezes você é alguma delas, Merlin admitiu sossegadamente. O mago então apontou para outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme. Parece uma subida e tanto, observou o cavaleiro. Merlin concordou com a cabeça. Este, disse ele, é o caminho da verdade. C maiúsculo de caminho, V maiúsculo de verdade. Ele torna-se mais íngreme à medida que se aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. O cavaleiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo. Não sei se vale a pena. O que vou ganhar quando atingir o topo? É o que você vai perder, Merlin explicou, a armadura. O cavaleiro ponderou sobre isso. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes, não havia esperança de remover a armadura, e ele provavelmente morreria de solidão e fadiga. Parecia que a única maneira de se livrar da armadura era seguir pelo caminho da verdade. Mas assim ele poderia morrer tentando escalar aquela encosta tão íngreme. O cavaleiro olhou para o difícil caminho à frente, depois olhou para o aço que cobria seu corpo. Está bem, ele disse resignado, tentarei o caminho da verdade. Merlin gostou. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura pesada atravancando o seu caminho requer muita coragem, destacou o mago. O cavaleiro sabia que era melhor começar imediatamente ou poderia mudar de ideia. Vou pegar meu fiel cavalo, ele disse. Oh, não, disse Merlin, balançando a cabeça. Há trechos no caminho que são estreitos demais para um cavalo passar. Você terá de ir a pé. Perplexo, o cavaleiro se estatelou sobre uma pedra. Acho que prefiro morrer com a barba encharcada, ele disse, com sua coragem esvanecendo rapidamente. Você não viajará sozinho, Merlin disse. Esquilo o acompanhará. Então, pessoal, acho que eu vou fazer uma pausa aqui, terminando a página 45, antes de continuar. E vou deixar vocês aí, né, com cliffhanger. Cliffhanger é tipo o que fazem com séries de TV, que deixa assim cenas para o próximo capítulo para te deixar curioso e te obrigar a ir direto para o próximo episódio, para ver o que vai acontecer, o que será que está acontecendo. Se bem que no meu caso aqui eu estou em desvantagem, que eu estou falando o livro, né? Estou falando até qual página que eu estou, e vocês podem acompanhar aí comigo se quiserem. Então, pessoal, várias reflexões bacanas aqui até agora. Inclusive a questão de estar perdido num caminho e sem saber que estava naquele caminho e sem sequer notar como que ele estava sendo, como que ele estava agindo, né? Com aqueles defeitos que o Merlin mencionou: desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. E o cavaleiro, sem nem saber, peraí, você está dizendo que eu sou e sei tudo? E o Merlin de vez em quando, sim. Numa boa, falando sem querer ofender, mas simplesmente chamando a atenção para que o cavaleiro tome consciência do caminho que ele percorreu, que ele já estava percorrendo, que o faz criar essa armadura, que o impede de sentir, que o impede de ter empatia pelas pessoas, pelos seres, e como que é muito comum percorrermos caminhos sem ver, sem ter consciência de onde que a gente está andando, de o que a gente está fazendo, como se a gente seguisse uma trilha energética, feito amebas totalmente cegas sobre o que a gente está fazendo, no instinto de sobrevivência ali, meio animal, mas sem muita lucidez, né? E aí a intenção do Merlin é trazer então aqui uma consciência para o cavaleiro, para que ele se torne cada vez mais lúcido e consiga aí então se livrar dessa armadura cada vez mais, agora que ele está começando já a ter a sua sensibilidade desenvolvida, a sua sensitividade, digamos, a sua empatia, e que isso pode levar ele para um outro caminho, para uma outra trilha, um pouco mais difícil, principalmente com a armadura que ele usa, que ele pode chegar até vir a morrer se ele tentar, né? E mostrando que há uma dificuldade de mudança de hábitos, há uma dificuldade de mudança de ser, né? de atitudes, de formas de compreender a vida e de atuação na vida, né? Que ele vai ter que se esforçar para fazer essa mudança sem ajuda, né? Sem a ajuda do cavalo,
e como que esse esforço por si só, essa coragem de tomar um caminho diferente, pode ajudar ele muito para fazer as mudanças necessárias na vida dele para ele mesmo, né? Sem ter que dever isso a ninguém. Ele está em dívida com ele mesmo aqui no caso. E por ele achar que deve ser bondoso, a dívida que ele achava que tinha em ser bondoso e amoroso para os outros, né? Para os grandes senhores e para a esposa e para o filho, que pode ter prendido ele nesse personagem, como eu já falei, e agora ele está aí no processo de encontrar a si mesmo, de descobrir, de retirar, de perder a armadura, não de achar nada, né? Vai encontrar a si mesmo, que nem eu falei, né? No caso aqui, retirando essas cascas, né? Essa armadura, que lembra um pouco até sobre o Reich, que foi um psicólogo que falou sobre essas questões de ter uma couraça, né? Muscular, inclusive, de tensões, que fazem que a gente aja de certa forma ou que tenha certas emoções repetitivas e crie esse hábito, né? Crie essa modulação, essa moldagem desse personagem que a gente encarna, incorpora e se afasta muitas vezes do nosso eu verdadeiro. Então é isso, pessoal. Espero que essas reflexões sirvam para todos os cavaleiros e cavaleiras que estão me ouvindo, que acham que podem ter armaduras a serem retiradas, inclusive eu mesmo. Autorreflexão, autopesquisa, para que a gente possa cada vez mais tornar-nos os conscientes sobre a nossa própria conduta e não simplesmente ficar identificando os outros, o cavaleiro outro. Eu preciso mostrar essa história para o outro, para que ele veja como que ele é insensível. Em vez de tentar fazer isso para o outro, mais uma vez, volte para si mesmo, observe em si o que pode ser moldado, pode ser retirado para que possa expressar um eu verdadeiro cada vez mais superior, digamos, né? Cada vez menos daqueles defeitos ou traços que são negativos e cada vez mais encontrando uma nova forma de ser que vai ser agradável a si e, consequentemente, aos outros, transbordando esse verdadeiro eu mais consciente para todos os seres. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.